Vamos dar sequência agora fazendo verde com esses 3 tons. Nós temos aqui, então, amarelo cádmio, que nós vamos utilizar juntamente com o azul ultramar. Essas cores, gente, é para fazer uma mistura e criar o verde, tá? Algumas tonalidades de verde que nós vamos ter. Aqui eu obtive um verde mais escuro. À medida que se acrescenta azul ultramar, a tonalidade dele fica ainda mais escura. Aí eu tiro um pedacinho dele, mantenho o original, tiro um pedaço e adiciono amarelo. Aqui já estou clareando. Vou fazer então outra tonalidade. Tiro mais um pedaço, os 2. E nesse pedaço, vou acrescentar o branco, que deixa esse verde um pouco mais frio. Ele fica mais claro e também fica mais frio do que quando eu clareio ele utilizando apenas o amarelo, por exemplo. Então, o escuro, ele fica mais frio, né? Porque ele tem menos amarelo. O mais claro, ele fica mais frio em relação à versão dele com mais amarelo. E eu ainda faço mais um com muito branco, que fica extremamente claro. Um meio tom aqui, olha, entre os 2, pegando um pouquinho de cada, misturando. Então, é um meio tom entre essas 2 cores. Aqui é sombra queimada. A minha tinta chama apenas sombra, mas a maioria das marcas você vai encontrar como sombra queimada. Eu estou colocando ela em um pedaço desse verde mais escuro. Gente, ele ficou muito pouco esse verde escuro. Eu vou fazer mais, tá? É sempre importante misturar uma quantidade suficiente de tinta. Aqui, como eu fui tirando um pedaço dele para ir fazer outras misturas, ele acabou ficando muito pouco. Aqui é óleo de linhaça. Agora você vai poder acompanhar essas cores que eu estou utilizando nos locais em que serão aplicadas aqui na parte da folha. Observando sempre a referência, começando aqui pelas partes escuras, identificando os pontos que tem mais sombra, né, que tem mais esse verde escuro, e vamos acrescentando a tinta nesses pontos primeiro. Eu levantei aqui para ficar mais visível para vocês, né? Isso é importante.
Passei aqui uma escala desse mais escuro indo para a versão dele com branco. E na própria paleta eu fui clareando ele, parei fazendo as linhas que iam ficando mais claras, né? Então eu dei uma pequena esfumada aqui. E fiz essa transição leve do escuro para um levemente mais claro. Aqui, em cima dessa parte do cabo da flor, eu coloco também esse tom mais escuro e faço um pouquinho do início das laterais, lá em cima. Vem para a mesma transição do escuro, ainda para um pouquinho mais claro, mas agora eu adiciono levemente o tom de verde que tem mais amarelo. Repare que eu vou fazendo misturas com as cores base, tá? A pintura ela tem muitos matizes, muitos valores diferentes, saturações diferentes em cada ponto. Não são cores sólidas que a gente aplica, por isso que nós vamos fazendo misturas a partir dos principais que nós deixamos na paleta. Então, uma transição de um para o outro.
Agora que eu já fiz a cobertura inicial, eu vou com o pincel liner com uma linha fina de um tom mais escuro. Pode passar um pouquinho de óleo de linhaça para ficar levemente mais maleável, mas não exagere, porque senão perde a cobertura. E vamos fazendo aqui, eu vou sempre recarregando esse pincel, porque ele aguenta pouca tinta. É mais que o filete, né? Mas ainda assim não é tanta tinta, não. Aí a gente vai, sempre que percebe que precisa, a gente recarrega ele. Então eu passo esse tom mais escuro aqui nas bordas. Aqui, ó, é um pouquinho do tom do fundo. Saiu levemente para fora, então tô corrigindo os excessos com o fundo. Uma leve esfumada. Aqui eu trago um ponto de luz. Sempre pare e observe a sua pintura. Aqui nós estamos acrescentando uma quantidade bem grande de detalhes, um nível mais avançado de detalhes. E aí você pode ir dosando e medindo isso também, dependendo do nível que você está, você pode acrescentar todos os detalhes ou até mais. Ou você pode se concentrar mais se concentrar nas cores, em colocar cada um no seu devido lugar, colocar detalhes o suficiente, mas se você optar por não incluir todos, tudo bem também, dependendo, né, de como você está no momento da pintura, em qual fase você está. E realmente aqui a gente está incluindo um nível bem alto de detalhes. Bom, gente, é isso aí. É a nossa pintura, a nossa tulipa finalizada. Fundo, nós fizemos na parte 1 junto com a paleta de cores. Se você perdeu, vai lá para assistir. Depois fizemos a tulipa na parte 2 do vídeo. Por fim, nessa parte 3, finalizamos com a parte do cabo da tulipa e da folha. Agora eu estou apenas assinando e a pintura da tulipa está pronta.